Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser sobre avaliação com o nosso paciente de depilação. Ou seja, é a primeira coisa que nós devemos fazer com os nossos clientes, tá bom? Então, quando o cliente chega, a primeira coisa que a gente faz, pegar nome, endereço, telefone, principalmente nome e telefone logo de início, tá bom? E quais são as principais perguntas? Eu julgo que a principal é: você já se submeteu a algum tipo de depilação? Porque assim, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente abre um link para outras novas perguntas. Ou seja, podemos colher vários tipos de informação. Ah, já fiz sim depilação. E aí, qual região você depilou? Axila, virilha. E aí a cliente ela vai começar a contar essa historiazinha de quando foi que ela depilou, qual foi a região que ela depilou. Vem a segunda perguntinha importante. Quando você depilou, teve algum tipo de reação alérgica? Ficou muito vermelho? Houve algum tipo de queimadura? Sentiu alguma coceira? Inchou, ficou inchado? Né? Então, quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente abre um link, porque o nosso principal objetivo é fazer uma investigação do tipo, olha, ela já depilou, mas não teve problema nenhum nas outras depilações anteriores. Então, é uma cliente que você já considera tranquilo. Mas se é uma cliente que fala assim, olha, ficou muito vermelho, edamaciou, coçou muito depois, ganhei uma mancha por conta disso e tal. Então, a gente precisa investigar mais para saber qual é o terreno que a gente está pisando, até onde a gente pode ir, saber se na hora que a cera foi aplicada, se estava muito quente. Então, a nossa anamnese, gente, ela é muito importante para a gente saber qual é o perfil do nosso paciente. É um paciente muito sensível? Não, já depilei, nunca tive problema nenhum. Então, é um paciente tranquilo, ótimo, né? Outra pergunta que é importante: está grávida? Os 3 primeiros meses, pessoal, os 3 primeiros meses, eles são muito importantes na vida da gestação, da gestante. Os 3 primeiros meses de gestação, tá? Então, nesses 3 primeiros meses, a depilação, ela deve ser evitada. Outra coisa, chegou no 9º mês, é outro período de gestação que a depilação também deve ser evitada. Em último caso, a gente acaba fazendo, mas até o 8º mês a gente faz aquela depilação bem legal, para quando ela chegar no 9º mês, ela já tá mais tranquilo, certo? Outra pergunta importante: está amamentando? Pronto, teve neném. Pós-parto, as minhas alunas sempre perguntam, Pro, e no pós-parto, a gente pode fazer decote no pós-parto? Gente, foi uma cesárea? Como é que tá esse corte? Vocês vão passar uma cera e puxar próximo do corte? A probabilidade de ter uma decência, que é a abertura desse corte cirúrgico, é muito grande. Então, assim, pós-parto, vai depilar axila, tudo bem. Mas virilha é um pouco complicado. E não podemos esquecer que no pós-parto, a nossa cliente, ela provavelmente ela está amamentando. Então, ela está em uma fase que os hormônios dela estão bem elevados. Então, existe uma probabilidade um pouco maior dela ganhar um melasma, uma manchinha pós-inflamatória, por conta da depilação. Então, é uma fase da vida que a depilação ela deve ser evitada. Até porque não existem estudos científicos que comprovam, olha, pessoas que tiveram neném, tá na fase de amamentação, por conta dos hormônios, tem tanta chance de ter melasma. Não existe nada comprovando, tá? Mas existem algumas pessoas que já desenvolveram melasma pós-inflamatória por conta de alterações hormonais. Então, a gente sempre orienta o nosso depilador que evite fazer depilação nesse período. Outra coisa que a gente tem que perguntar para nossa cliente: você tem algum tipo de lesão ou uma hipersensibilidade na região que você deseja depilar? Então, é uma coisa que a gente deve anotar.
principalmente pelo fato de, depois da depilação, essa reação de sensibilidade dela pode aumentar um pouquinho, e aí ela pode falar, olha, Pri, você fez uma depilação em mim, e olha como eu fiquei. Gente, às vezes a cliente ela já está naquela condição, mas depois da depilação visualiza melhor. Então é muito importante a nossa investigação e o nosso registro. Porque caso a cliente reclame de alguma coisa, você vai pegar aquela ficha de anamnese e vai mostrar para ela, olha, no dia que você depilou, você relatou para mim que você estava assim, 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 assim. Tá tudo escrito aqui no seu prontuário, na sua fichinha. Então a anamnese, ela é boa para a gente conhecer o nosso cliente, conhecer o perfil, se tem algum tipo de lesão, alergia, sensibilidade e principalmente também para proteger o profissional. Porque existem clientes que podem trazer algum problemazinha para a gente depois, tá bom? Outra questão importante, tem varizes? Muitas alunas me perguntam, ô Pro, se tem variz, a gente pode depilar? Gente, vamos avaliar direitinho. A varize, quando é uma varize bem superficial, bem fininha, você passa a mão ali em cima daquela varize, você vê que não tem prejuízo nenhum, um impactozinho que você vai fazer ali com a cera. Mas às vezes é uma varize um pouco mais calibrosa, é uma varize muito aparente, é uma varize que a cliente ela já relata que sente dor, sensibilidade. Então, assim, você vai depilar uma perna, às vezes é uma varize só. Você depila toda a perna e essa região de varize você protege. Você não depila a região da varize, mas ao redor tá tranquilo, pode depilar sim, certo? Além da varize, a gente tem que também perguntar, olha, você faz algum tipo de tratamento? A escleroterapia? Porque, gente, quando a cliente está em tratamento, principalmente de esclero, tem gente que faz tratamento com ozônio, é uma região que fica um pouco mais sensível. Então, durante o tratamento, ela não deve depilar a região. Olha, vamos perguntar, vamos investigar, para que depois vocês não tenham prejuízo. Uma outra pergunta legal também que a gente precisa estar falando, principalmente quando vai depilar buço, quando vai depilar sobrancelha, e tem gente que ainda depila esses pelinhos da face. Tá em uso de ácidos? O sabonete que você está usando em casa é a base de ácido? Você tem feito o tratamento com ácidos com a dermatologista? Porque uma cliente que está em tratamento com uso de ácido e você vem com uma cera, você pode lesionar essa pele. E fica uma lesão muito feia. E pós-lesão, com certeza, ela vai desenvolver um melasma. Então, essa pergunta para depilação em região de face, ela é muito importante. Não é só ácidos, não. Tem gente que também faz os peelings. Tem peeling de diamante, peeling de cristal. Tratamento de clareamento facial. Tem tratamento de clareamento em axila. Tratamento de clareamento em virilha. Então, esses tratamentos como peeling, ácidos, clareamentos, quer dizer ao profissional que a área que está sendo tratada é uma área que com certeza já está bem sensibilizada. Porque são tratamentos que costumam remover a camada córnea da pele e aí ela fica muito sensível. Quando você vem com uma cera, com certeza pode causar uma lesão grave na sua cliente. E aí ela vai ter um efeito reverso. Em vez dela melhorar, ela vai acabar desenvolvendo uma lesão, desenvolvendo um melasma, certo? Outra pergunta importante. Você se submeteu a algum tipo de cirurgia recentemente? Porque qual foi a região? Como é que tá essa lesão? A cicatriz? Já cicatrizou? Já tá fechado? Né? É importante a gente perguntar também. Outras coisas
Tem diabetes? Pro, por que diabetes? Que pergunta é essa, Pro? Porque às vezes a depilação ela pode causar algum tipo de lesão. Então, quem tem diabetes, provavelmente o processo de cicatrização tecidual, ele é mais demorado. Então, se por acaso, não que vai causar uma lesão, tá? Porque o objetivo da depilação não é causar lesão. Mas caso surja algum tipo de lesão, nós vamos ter a certeza que o processo de cicatrização nesse paciente que é diabético pode ser demorado. Então, essa pergunta em relação a ser diabético é muito importante e nós profissionais temos como obrigação de esclarecer ao nosso paciente o que é que pode acontecer pelo fato dele ser diabético. A outra coisa também é, você é hipertenso? Porque, principalmente em região de virilha, geralmente dói um pouquinho mais. Então, pessoas que são hipertensas, tomam medicação e a pressão arterial ela é controlada, não tem problema, tá bom? Porque a pressão vai elevar um pouquinho, mas logo depois ela controla. Mas uma paciente que é hipertensa, não toma medicação corretamente e sempre fala pra você, olha, minha pressão tá em torno de 18 e tal, que nada, não tomo remédio não, né? Então, durante a depilação, ela pode ter um pico hipertensivo por conta da dor. Então, é uma outra pergunta que nós profissionais precisamos fazer com essa paciente. Uma outra pergunta que a gente faz é o seguinte: você tem algum outro tipo de doença? Você faz uso de alguma medicação? Tem alguma coisa que você fique com medo de fazer? Olha, eu uso essa medicação, e aí? Então, em caso de dúvidas, porque nós depiladores não temos como obrigação de conhecer todas as medicações e todos os efeitos. Então, caso o cliente fale, olha, eu faço uso de medicação porque eu tenho uma doença X, e o profissional depilador não conhece a doença e tem dúvidas se deve realizar o procedimento ou não, eu sempre digo, na dúvida, não realiza. Então, você vai falar com o seu paciente, olha, eu não conheço essa patologia, você não tem costume de depilar, então eu vou solicitar que você entre em contato com o seu médico, converse com o seu médico para a gente ter a certeza se pode ou não. Gente, essas perguntas faz com que a gente consiga até fidelizar mais o nosso cliente, porque ele vai falar, nossa, ela está preocupada. Olha os cuidados, olha as investigações que tem feito, né? Então, a anamnese ela é muito importante. E vou dizer mais, tem outras perguntas que também são muito importantes para a região de virilha. É aquelas perguntas relacionadas para a gente fazer investigação de foliculite, pseudofoliculite. Então, vai depilar decote? Você vai perguntar, você tem probabilidade de desenvolver foliculite? O seu cabelo encrava? Fica os carocinhos? Fica irritado? Não podemos esquecer de perguntar isso a ele também, tá bom? Existe mais alguma outra coisa que você deveria comentar, que você gostaria de comentar? Tá menstruada? Por que menstruação? Não pode, Pro? Olha, gente, eu tenho clientes que depilam menstruadas, então elas colocam o OB, você faz toda a higienização ali ao redor, tá liberado, não tem problema. O que acontece durante a menstruação? São duas coisas. Primeiro, ela pode sentir um desconforto pelo fato de estar menstruada, ela vai ficar com vergonha e tal. E segundo, geralmente, quando a cliente ela tá menstruada, provavelmente ela vai sentir mais dor. Então, são esses dois únicos itens que podem incomodar ela um pouquinho. Outra coisa é também a gente perguntar, tá com febre, né? É uma outra pergunta que a gente faz, porque caso a cliente esteja doente, a gente não deve fazer o procedimento de depilação. Então, pessoal, vamos nos atentar e elaborar uma ficha de avaliação, uma ficha de anamnese muito bem elaborada, para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas com a nossa cliente, para que a gente possa proteger a nossa cliente e para que a gente possa nos proteger também.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para mim é uma das principais videoaulas, porque tudo começa com uma boa anamnese, depois da anamnese a gente manda ver com as técnicas, não é verdade? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima!